Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Daqui a pouquinho, né, tem o jogo do Flamengo contra o Bragantino. A nossa repórter Isabelle Costa já está a caminho do estádio na Abichedib. A gente vai estar fazendo pós-jogo, né, mais tarde. Ela vai estar também participando da coletiva junto com a S1 Live. E a gente convida você a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, nas outras plataformas, seguir, curtir e compartilhar. A gente está com algumas informações aqui importantes. A primeira delas, a gente tem que falar dessa situação do Paulo Souza. O Paulo Souza já caiu, né, que a gente já vem falando aqui, que só ele que não sabe, né? Na verdade ele sabe. E que se sustenta ali por causa desses jogos que o Flamengo tem e da dificuldade da transição. Para vocês terem uma ideia, o Flamengo já não tem mais o Mauricinho, não tem o Marcelo Fera, não tem o Fábio Matias, que era do Sub-17, foi pro Sub-20 e depois foi pro profissional. E o Flamengo hoje, quem era do Sub-15 é quem tá no Sub-20. Então o Flamengo, para ter alguém comandando alguma coisa, precisaria colocar o técnico que vem lá do Sub-15, na verdade, né? Então é uma situação bem complicada. Falando ainda sobre essa situação envolvendo o Paulo Souza, a gente sabe que o Flamengo hoje treinou, né, os jogadores que não são relacionados, no caso do Bruno Henrique, o Davi Luiz, né, a gente teve os jogadores, os que estão suspensos também, né, participando de um treino lá em Atibaia. Eu vou mostrar para vocês a imagem deles indo para o treino, que a Isa, a nossa repórter, flagrou, e voltando também do treino no campo lá de Atibaia, que não pode, né, a gente não podia mostrar as imagens do treino, mas a gente tem essas imagens aí. Jogadores que não foram relacionados porque estão suspensos vão treinar agora. Jogadores do Flamengo chegando agora. Realizaram algumas novidades para o Henrique. Maurício Isla, Pablo, Espinhão. Então tem jornalistas, veículos divergindo em alguma opinião, né? Por exemplo, o Globo Esporte fala que o Paulo Souza não caiu por causa da transição até o momento. Por isso ele não caiu ainda, pela dificuldade também de encontrar um treinador. A gente teve o Flá Guerreiro mais cedo falando que o Cuca não vem pro Flamengo, que um dirigente garantiu para ele que o Cuca não vem pro Flamengo. E com isso, a gente tem as 3 melhores opções descartadas. Por exemplo, Jorge Jesus já fechou com o Fenerbahçe, né? A gente tem aqui, por exemplo, uma outra informação que é importante a gente passar para vocês, que é a segunda opção, o Leonardo Jardim, técnico especulado no Flamengo também para substituir Paulo Souza, fechou com o Shabab Al-Ali, do Emirados Árabes Unidos. Olha só, de acordo com informações veiculadas na imprensa portuguesa, Jardim deve fechar contrato até dezembro de 2023 com o clube. O treinador lusitano estava sem clube desde fevereiro de 2020, quando deixou o Al Hilal. Essa será a segunda passagem de Leonardo Jardim num clube no mundo árabe, uma vez que o português acumula uma passagem pelo Al-Ali também, da Arábia Saudita, tá? Uma coisa é Emirados Árabes, outra coisa Arábia Saudita. Com o Jardim empregado, o Flamengo perde mais uma opção para a eventual substituição de Paulo Souza, que depende da partida depende dessa partida de hoje para saber se continua ou não para o jogo contra o Inter. A verdade é que ele não vai continuar no Flamengo, né, gente? Não tem mais clima. A gente já trouxe várias matérias, inclusive, que já foram veiculadas, que os jogadores, não só os jogadores, o próprio Landim não ficou satisfeito após o último jogo. As coisas que aconteceram, que foram faladas na coletiva, né? No comando do Flamengo. O Flamengo precisa vencer e vencer bem para que ele dure até o jogo contra o Inter. E digo mais, mas ele já está viajando, eles vão continuar, eles vão seguir viagem para Porto Alegre. Sim, mas uma tragédia hoje pode mudar isso tudo, né? A gente espera que o Flamengo vença, a gente sempre quer que o Flamengo vença.
mas as coisas podem mudar. E aí a gente tem aqui, por exemplo, o Flamengo, ó. Então a segunda opção que eu falei, Leonardo Jardim fora, Cuca e o Jorge Jesus. Então 3 opções, as 3 melhores opções, vamos dizer assim, do Flamengo, descartadas, né? Segundo o Flá Guerreiro, que é um grande amigo aqui do canal também, ele entrou em contato com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo e disse para ele que o Cuca não vem. E o Cuca tem negado mesmo que aceite treinar um clube agora que está num outro projeto envolvendo aí crianças e tudo mais, lá em Curitiba. Se ele está falando a verdade que ele não assumiria um clube, a gente só vai saber mais à frente, né? Era uma opção para o Flamengo. Era uma opção para o Flamengo. Uma fonte ligada ao Cuca me falou que ele também teme um pouco a questão do histórico recente do Flamengo, né? Um triturador de técnicos, vamos dizer assim. O Paulo Souza, hoje, ainda no comando do Flamengo, deve, mesmo sem o Bruno Henrique, Pablo e Arrascaeta, deve manter aí o rotineiro 4-3-3, né? Segundo a Yane, que trabalha com a gente, ela publicou o seguinte, ó, que na escalação para o jogo contra o Bragantino deve vir com 4-3-3, assim como fez nos últimos jogos. A ausência dos jogadores citados deve ser recompensada com Lázaro, Léo Pereira e o uso de Gabi e Pedro juntos. Vale lembrar que os suspensos para a partida são Davi Luiz, Bruno Henrique e Pablo. Enquanto o Santos, Fabrício Bruno, Matheus França estão no departamento médico, a Arrascaeta segue fora por estar com a seleção do Uruguai. Então, ó, o Hugo Souza, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira ou Gustavo Henrique, Ayrton Lucas, Williarão ou Thiago Maia, Everton Ribeiro, Williarão ou Thiago Maia, João Gomes ou Andrés Pereira, Everton Ribeiro, Gabi, Lázaro e Pedro. Esse é o provável time do Flamengo daqui a pouco, às 8h30, com transmissão do Premier e árbitros polêmicos, tanto no campo quanto no VAR. Wilton Pereira Sampaio no campo, problemático com o Flamengo, e outro problemático com o Flamengo que é o Wagner Rewai, né, no VAR. Então o Flamengo tem que estar de olho aberto hoje, principalmente com essa arbitragem. Passar para vocês então a divergência, porque, por exemplo, olha, a Raíssa Simplício também, ela falou o seguinte, que a relação do Paulo Souza com a diretoria do Flamengo se desgastou por falta de atender pedidos e falta de apoio. Por exemplo, a diretoria não o deu respaldo na situação do Diego Alves e nem o apoiou no caso envolvendo Jorge Jesus, tá? Então, esse seria um problema aí, né? Que a gente já tinha falado sobre isso também, a Isabelle Costa já tinha falado sobre isso também, né? Também Paulo Souza vive hoje um dilema, né? Também a gente trouxe isso, a questão do Gustavo Henrique, que ele tem treinado e deve vir com o Gustavo Henrique, mas ainda está apresentando certa lentidão. E aí o Léo Pereira, no caso, vinha mal nos treinos e chegou até a ficar de fora dos relacionados recentemente, pode ser uma opção. Então ele vai ter que optar entre Léo Pereira e Gustavo Henrique. Passar para vocês aqui também do Fla Basquete, né, que joga amanhã, né? A gente tem o jogo contra o Franca lá no Pedrocão, né? E o Flamengo precisa ganhar para levar para o 5º jogo, né? Então é amanhã, não se esqueçam, amanhã tem Flamengo e Franca. Então olha só, o Mauro César Pereira tá confrontando a informação do Bruno Andrade, né? O jornalista português, né? Que, se não me engano, é do jornal A Bola, né? O Bruno Andrade. E da Goal também, né? O Bruno Andrade, ele postou o seguinte: sugerido em abril, o nome de José Boto voltou a ganhar força nesta semana nos bastidores do Flamengo. O vice-presidente Marcos Braz vê no dirigente português com passagens por Benfica, Shakhtar Donetsk e PAOK uma espécie de braço direito para gerir o departamento de futebol. E aí o Mauro César, ele fez um vídeo desmentindo, tá? Essa situação envolvendo aí o José Boto. Ele fala o seguinte, ó, que as especulações quanto ao nome do José Boto, diretor técnico com passagem em grandes clubes europeus, foi desmentida pelo jornalista Mauro César em vídeo divulgado no YouTube. Mauro afirmou que o Flamengo não está procurando por esse tipo de profissional no momento. Vale lembrar que, segundo as especulações, Boto seria uma espécie de braço direito de Marcos Braz na pasta do futebol. O atual gerente técnico do PAOK da Grécia é um especialista em captação de atletas, ou seja, o Marcos Braz está desmentindo esse possível substituto do Bruno Spindel, tá? Então, a notícia que foi trazida pelo Bruno Andrade foi desmentida pelo Mauro César.
E o Mauro César Pereira falou mais alguns tópicos, né? Ele falou que a situação do Paulo Souza é reversível. Nessa eu discordo do Mauro. Eu não vejo como ser reversível a situação do Paulo Souza, até porque o presidente do clube, o Rodolfo Landim, também já está irritado com o treinador. E, além disso, as declarações dele na coletiva lá irritaram o grupo, né? Não pegaram bem no grupo. Cara, quando o cara perde o vestiário, não tem mais jeito, né, gente? Ele disse que caso ele seja demitido, que ainda assim o treinador do Sub-20 pode assumir, mesmo tendo subido do Sub-15 para o Sub-17, para o Sub-20, ele acha que pode assumir. A questão é não só o treinador, né, como toda a equipe, né, que não tem tanta experiência assim, né, gente? É uma equipe que vem subindo e tudo mais e que não tem tanta experiência assim. O Flamengo demitiu muita gente, principalmente da sua comissão permanente. O Betinho, que tá no Botafogo, a gente também, o Alexandre Sanches, que mudou pro Polo Aquático. Aí tem a questão também do preparador de goleiro, o Wagner, que saiu. Além disso, ele fala também que eles pensam que conseguem rapidamente um técnico para substituir o Paulo Souza, que também não é assim, não é nenhum grande problema, tá? E que tem grandes chances de ser um brasileiro, tá? Podem buscar um técnico já empregado e pagar essa multa pelo técnico. E também acham difícil técnico de fora nesse momento, né? Já tem nomes em pauta aí no mercado brasileiro, tá? Olha só, após o jornalista turco Ömer Çelikbaz, nome difícil, ele é turco e ele é verificado, ele divulgou que o Bruno Henrique teria dado sinal verde ao Fenerbahçe. Fontes ligadas ao atleta desmentiram a notícia, entraram em contato com a gente, né? Nos informaram que o Bruno Henrique não se manifestou e está focado no Flamengo. Inclusive, como dito pela reportagem há 2 dias, o Fenerbahçe sequer enviou proposta ao camisa 27. Segue tudo na mesma. Toda vez que o Jorge Jesus assumir um novo clube, será assim. O Bruno tem contrato com o Flamengo, o staff e o jogador estão focados, como sempre, no Flamengo. Não chegou proposta, tá? E isso acaba atrapalhando um pouco, né, o Bruno Henrique, que está focado no Flamengo. Então, ele ainda falou pra gente que quando chegar a proposta a gente vai saber, e para eles estarem falando é porque realmente não tem nada, não chegou nada pro Bruno Henrique. A matéria falava que para contratar o Bruno Henrique teria que pagar cerca de 31 milhões de reais e que o Bruno Henrique teria dado sinal verde, mas não, tá? Foi desmentido aí por fonte ligada ao atleta. Então, vamos pro jogo, né? Meu provável placar hoje, cara, eu tô pessimista hoje. Eu acho que vai dar 1-1. Acho que o Flamengo empata com o Bragantino. Infelizmente, eu queria que o Flamengo vencesse, mas do jeito que o Flamengo tá hoje, eu tô acreditando que o Flamengo, no máximo, consiga um empate aí, 1-1, com o Red Bull Bragantino. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado, no chat fixado, né? A Outsider te dá um descontão aí com o Paparazzo Rubro Negro. Já tem pacote pro jogo em Belo Horizonte, jogo de ida da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro. Eu também convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto para utilizar o cupom PAPA somente nas lojas online. Nosso grupo do Telegram tá aí também para você entrar e ficar sabendo sempre tudo, receber os links dos nossos vídeos e das nossas promoções. Muito obrigado, se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, até mais tarde no pós-jogo, valeu!